Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. A paz do Senhor, amém. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Esse lugar É no Senhor. Este lugar é no Senhor. Declare isso para a sua vida, aleluia. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco aqui. O Senhor entra na nossa casa para nos favorecer, nos dar força. O Senhor entra com a Tua palavra. Quando nós abrimos a porta e deixamos o Senhor entrar, o Senhor tem coisas novas para nós, Pai. Portanto, Senhor Deus, todos aqueles que ouvirem a Tua voz através desta live, deste culto, Senhor Deus, que o Senhor possa favorecê-los, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar. Se há algum enfermo, Senhor Deus, seja tocado pelo poder do nome de Jesus e que seja curado em nome de Jesus. Dor de cabeça, saia em nome de Jesus. Mal-estar, sai agora, Senhor Deus. Injeta, Senhor Deus, o Teu poder na vida de cada um, para dor na coluna, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de Kundalini, sai em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa todos os Teus filhos, Pai, para que a Tua glória se manifeste, Pai, e multiplique em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós estamos chegando perto da Páscoa, amados. E também, antes da Páscoa, nós temos que lembrar o que Jesus Cristo sofreu por nós. Eu gosto muito dessa frase, a morte que gerou vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E através da morte de Jesus, gerou vida e esperança para mim e para você. Muitos perguntam, né, por que Jesus morreu? E não procuram saber porque ele era o Filho de Deus. Por que ele haveria de morrer? Se é Filho de Deus, não morreria, né? Tentaram matá-lo, mas ele não morreu. Ele entregou o Espírito ao Pai e deixou esse Espírito para a igreja do Senhor. É tão fácil a gente falar isso, mas tão difícil de a pessoa conseguir ter essa realidade dentro de si próprio, a realidade do Espírito. A nossa natureza tem que ser espiritual. Nós somos espíritos mais do que carne, porque a carne, ela envelhece. Ai, minhas ruguinhas aqui, ó. Meu Deus. Faz botox, pastor. Mas o botox pode melhorar um tempo, depois um dia vai voltar de novo. Se não voltar a ruga, volta outra coisa. Mas o seu espírito se renova a cada dia através do Espírito Santo de Deus. Do Deus que mandou o Espírito de Cristo para nós, nos cedendo, porque ele tinha essa autoridade. Falou assim, ó, quem quiser Jesus Cristo, recebe o Espírito dele e será salvo, né? Todo aquele que confessa Jesus Cristo será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, amém? Eu quero ler com vocês um texto, amados, que eu gosto sempre, às vezes, de complicar as coisas, né? Me perdoa, né?
Mas não é complicar, né? A palavra de Deus, ele é viva e traz coisas por trás dela, coisas que nos fazem, assim, saltar os olhos e trazer revelações, né? Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 26, quando Jesus foi preso, 26, versículo 47. Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas Iscariotes, um dos seus 12 discípulos. Judas Iscariotes, um dos seus 12 discípulos. Amém, queridos? Deixa eu ver se eu achei aqui. Isso, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos. E com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? 12 é um nome importante, né, para dentro do judaísmo. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Amém. Senhor, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Primeira coisa que a gente vê aqui, que eu peço, né? Judas, quem era? Quem era Judas Iscariotes? Um homem inteligente, um homem capaz, e que seguia Jesus, era um dos seus discípulos, era o tesoureiro daqueles que ali estavam. E como que ele pode ter traído Jesus? Como que pode acontecer a traição? Como pode acontecer as desgraças? Eu queria ler outro texto com vocês, em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, fala uma coisa muito importante no sentido de por que este Judas traiu Jesus. Olha só que vocês vão entender. O Evangelho de João, capítulo 13, diz o seguinte: aqui Jesus estava tomando a ceia. Então Jesus pegou um pedaço de pão molhado, tendo molhado, ele deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, entre parênteses, Satanás. Que isso? Só está na minha Bíblia, eu estou colocando aqui, estou fazendo só uma ênfase para vocês entenderem. Então disse Jesus a Judas, isso que está na minha Bíblia: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Vamos ver se nós entendemos aqui, amados. Depois que ele comeu a ceia do Senhor, comeu um pedacinho de pão, e Jesus falou assim: este é o meu corpo que eu dou para vocês. E ali naquele momento todos os discípulos comeram, porque ele sabia que ele estava no momento de ir para a cruz, ele ia morrer. Jesus já sabia do seu destino. Ele antes, né, lá no monte onde ele estava com os seus discípulos, ele chegou e falou: ó,
Eu vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 26 de novo. Mateus 26, está aqui, Mateus 26. Tá bom vocês acompanharem, porque eu não quero fugir daquilo que nós estamos lendo, né? Jesus esteve no monte, prepararam a Páscoa, no versículo 26. Então comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos: este é o meu corpo. Jesus ele estava fazendo uma analogia, ele está fazendo uma analogia porque eu estou dando o meu corpo para vocês, discípulos, porque daqui a pouco esse corpo já não vai estar mais aqui, esse corpo vai existir. Então, eu preciso de pessoas que deem continuidade àquilo que eu estou começando a fazer, que eu estou fazendo agora. Então, eu preciso dar esse pão a você como significado, com um pacto que eu estou fazendo, não só a vocês, a todos os discípulos que virão. Aquilo ali era uma representação, era um laboratório. Então deu o pão. Quando deu ao pão a Judas Iscariote, o que a Bíblia diz? Entrou Satanás nele. Se você for ver em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala claramente da ceia do Senhor. Quem toma a ceia indignamente é réu do corpo e réu do sangue. O que é réu, mas? Réu é aquele que está para ser condenado. Então, Judas ali, ele se entregou, porque Judas, ele já tinha uma tendência, não atrair Jesus, mas não seguir Jesus como se deveria seguir. Ele seguia Jesus pensando que Jesus fosse o libertador de Israel das garras de Roma. Seria um segundo Davi, ganharia o mundo, dominaria o mundo. Ele era um zelote, ele era um lutador, ele era uma pessoa que queria impor na violência o reino de Deus aqui na terra. Mas Deus não quer impor nada. Deus, ele não veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, muitas vezes nós sofremos por seguir a Jesus, lutamos tantas vezes para seguir Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que vale a pena. Porque Jesus prometeu que ele vai para o Pai e disse que ia preparar morada para nós. E quando nós nos entregamos a Jesus, para servir a Jesus integralmente, de todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, adorar a Deus em espírito e verdade, nós recebemos a porção do Espírito de Cristo em nós. E esse Espírito não morre. Então nós também não vamos morrer. Do jeito que Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É fundamental a gente estar orando. Se você não entende, você ora e pede a Deus revelação, porque Ele vai te revelar. Então, amados, aqui nós temos um fator. Judas, ele estava ali tomando a ceia, tomou a ceia indignamente. O que aconteceu? Entrou Satanás nele. Ou seja, entrou as trevas dentro dele. Entrou o espírito maligno dentro dele. Entrou aquele que mata, rouba e destrói. Aquele que ele não tem poder de matar só se Deus permitir. Entendeu? Deus vai permitir. Ele não tem o poder de matar. Ele vem para induzir você à morte. A morte física, não a morte física e a morte eterna. Só que quando ele foi até Jesus, Jesus já sabia de tudo. Ele é o traidor. Mas só que Jesus disse lá, na hora que cortaram a orelha do soldado, Jesus falou assim: meu Deus, Pedro, por que você pegou essa espada? Que no Evangelho de João cita o nome de Pedro. João fala que era Pedro que pegou a espada e foi cortar a cabeça do soldado. O soldado se desviou, eu estava lá, não estava lá não, desviou e cortou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha e falou: meu Deus do céu, esse rapaz vai chegar depois, vai precisar dessa orelha. Botou, colou a orelha de novo dele. Jesus fez um milagre ali. Jesus ali, ele não é desse jeito. Se eu quisesse, eu
falaria com meu Pai que está nos céus e ele enviaria para mim uma legião de anjos, 12 legiões de anjos, para poder combater isso tudo aqui, mas não há necessidade, porque é necessário que se cumpra as Escrituras. Eu vim para quê neste mundo? Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para morrer no lugar dos pecadores. Eu vim libertar. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que absolve aqueles que são condenados pelo pecado de Adão. Nós somos condenados, todos nós vamos morrer. E aqui, amados, nós acompanhando na ceia do Senhor, né? Depois, no capítulo 26, Jesus no Getsêmani também, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, orar, e disse uma coisa muito importante: a minha alma está, no versículo 28, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem comigo aqui, que eu preciso de vocês agora. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ali quem está falando era Jesus, a carne, o Filho humano. Jesus, se vê um outro meio de salvar o mundo, por favor, passa de mim esse cálice para outro, mas seja feita a tua vontade. É maravilhoso isso, uma da gente entender as entrelinhas das coisas, porque ali Jesus está dizendo: eu sou homem aqui, eu vim aqui como um homem, porque por um homem entrou o pecado e a morte, e por outro homem chamado Jesus, está em Romanos, a explicação de Paulo, ou que dá na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 5, versículo 12, versículo 17, ele diz: por um homem entrou a morte e o pecado, mas através de Jesus Cristo entra a salvação. Isso é legal, amados. Isso foi um ato legalista, legal, real. Portanto, porque eu e a igreja do Senhor que busca, recebe o Espírito de Cristo. Para quê? Para que nós nos tornemos imortais. Que isso, pastor? Gente, mortais no sentido de morre o corpo, mas o seu espírito volta para Deus e você vai ter um novo corpo, chamado corpo glorificado. Aquele corpo que Jesus mostrou as suas mãos furadas. Ele falou assim: aqui, o meu corpo está aqui, mas eu sou outra pessoa. Está em 1 Coríntios capítulo 15. Tudo isso, amados, é para edificar a sua vida, para dar força, para que você possa entregar a sua vida para Jesus, para que você possa saber de luta, de dificuldade. Nós vamos passar, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Eu quero trazer esse texto para você, que muitas vezes a gente faz: chegamos na sexta-feira, tá, pastor, vamos viajar. Tudo bem que você vai viajar, não tem problema nenhum. Não vamos comer carne, porque a gente estaria comendo a carne de Jesus. Misericórdia, amados. Entendeu? Nós temos que entender a relação da palavra de Deus verdadeiramente com o que ela significa para mim e para você, de uma forma que ela edifique, de que ela transforme e de que ela faça em mim aquilo que fez com Jesus. Jesus chegou: passa de mim esse cálice, um ser humano, mas eu quero fazer a tua vontade, meu Deus. Eu não quero fazer a minha vontade. Então, quando a gente entrega para Jesus, amados, a gente sabe disso. Amados, quantos Judas estão no mundo? É interessante que quando ele chegou diante de Jesus, ele falou: Jesus, eu dei um beijo, Jesus, salve, mestre. O traidor aqui era o traidor ou era aquele que comeu um pedaço de pão molhado e Satanás entrou nele? Quem fez o ato? Foi Judas ou foi Satanás? Foi Judas, porque ele deixou que o inimigo, que o diabo entrasse dentro dele. Amado,
que nós falamos é isso. Não existe corpo fechado, como diz certas teorias, né, seitas, não sei. Não existe corpo fechado. Nosso corpo está aberto, a nossa mente está aberta. Mas se você colocar aquele dentro de você, que se chama Jesus de Nazaré, o Espírito de Cristo, que eu vou ler para vocês aqui em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 diz o seguinte, olha só. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz assim: Cristo, porém, como o Filho é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Claro que o Espírito de Cristo habita em nós, nós recebemos isso. Por isso que a igreja morre até por Cristo, sofre, porque ela está à tendência, ela sabe que o maior é o que está em nós do que qualquer coisa que está no mundo. Pastor, mas eu conheço, não se refere a quem você conhece que está errado, que está... Abra o teu coração. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. E nós seremos uma só carne, um só corpo. Jesus estaria morando dentro de você. E você, esse Jesus vai ressuscitar você. Quem estava ali no lugar de Judas era Satanás que induziu ele a fazer aquilo. Mas não foi Satanás que fez, foi o próprio Judas. Tanto que depois ele teve remorso e se suicidou. Meu Deus, o que eu fiz? Porque ele não tinha dentro dele o Espírito de Cristo. Ele não tinha a visão espiritual. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Promete que você vai buscar a presença de Deus. Promete que você nunca vai deixar Cristo. Nunca vai abandonar esse Deus. Esse Deus é tremendo. E nós estamos juntos, uma igreja do Senhor, para que nós possamos vencer o maligno. É assim que Jesus quer, que os jovens vençam o maligno, que os adultos, os idosos, né, saibam que o inimigo anda ao redor, rugindo como leão, mas ele não é leão. Ele é uma traça perdida, ele é um demônio, uma entidade das trevas que tenta roubar o amor que Deus derramou sobre a sua criação, sobre a sua vida. Deus te ama. E Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, sexta-feira santa, mano, é uma sexta-feira, a qual a gente tem que lembrar que a morte de Jesus, sim, gerou vida e não tristeza. Gerou ressurreição no dia da Páscoa e não coelho. Deus abençoe vocês, queridos. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e que a graça do Senhor venha envolvê-los cada vez mais. Que a tua presença faça a diferença. Senhor Deus, tu és um Deus, Pai, que visita o pecado dos pais nos filhos, filhos nos pais, mas o Senhor resgata, Pai, através do sangue de Jesus, tu nos purifica de todo pecado e nos traz, ó Pai, a realidade da vida espiritual. Fala com teus filhos, ó Pai, como eu preguei uma casa de Elisete, o maligno não lhe toca quando Deus te guarda. O maligno não pode entrar em você, mas entrou em Judas, mas ali Jesus Cristo querendo resgatar Judas. Senhor, Jesus não chamou ele de muito amigo, não, Jesus chamou ele de amigo. Para que você veio? Como se diz, Judas, se arrepende, entrega-se, não faça isso. Deus olha para nós, amados, não vê em você as trevas, Ele vê você na luz. E é por isso que eu oro por você e abençoo a sua vida, repreendendo todo mal, todo pensamento ruim, toda vingança, tudo aquilo que tenta trazer para você a maldade, a tristeza, a dor, a vingança, a falta de perdão, tudo isso saia do teu coração. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Desse jeito, Maria Helena. Que Deus abençoe vocês, que Deus
fortaleça a vida de vocês. E está chegando nosso retiro, dia 21, hein? Vamos orar pelo retiro. Amanhã, sexta-feira, estamos na igreja, 6 horas da manhã orando. Amanhã é dia de oração. Amanhã é uma sexta-feira santa, não é? Então vamos orar na igreja, 6 horas da manhã. E domingo, 18h30 e também às 9 horas da manhã, com o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Deus abençoe, queridos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê um grito de vitória. Glorifica esse Deus que está dentro de você. Deixa de falar através de você. Fala com outras pessoas. Você tem pessoas que estão precisando, né? E precisam ser salvos. Deus abençoe. Fique na paz, Marlene, Carmen, Maria Helena. Fique na paz de Jesus. Que Deus fortaleça a vida de vocês, a sua família, todas as seus pertences, tudo que está em teu redor. Seja abençoado em nome de Jesus e fortalecido você seja para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos encerrando em nome de Jesus.